porque o Senhor tem revelado, através de Jesus, do Espírito e da Palavra, características do seu coração a nós, da sua missão, da sua vontade. Esses atributos invisíveis de Deus são materializados por tudo aquilo que o Senhor criou, mas também pela sua palavra. E nós agradecemos ao Senhor, temos um coração grato, primeiro por isso. Depois temos um coração grato pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua graça de proporcionar a nossa inserção por meio do sangue de Jesus e da fé no senhorio de Jesus, do arrependimento, como filhos amados, perdoados, redimidos pelo seu sangue. E nós somos gratos pela salvação. Arabassu, nós somos gratos ao Senhor pela sua palavra que gera fé em nós todos os dias, pelo seu Espírito. Então nós somos gratos por esses feitos e ainda somos gratos pelas suas promessas, pelas suas bênçãos, aonde todos os dias nós podemos ver uma ação viva do Senhor em meio a qualquer circunstância, a qualquer dificuldade que você possa estar vivendo. Então você precisa interiorizar a gratidão. A gratidão tem que ser interiorizada todos os dias, liberada todos os dias. Ela tem que estar no íntimo do teu ser. Amém? Nós temos orado todos os dias que nada vai ficar em oculto. E nós temos buscado se humilhar na presença. Todos os dias. Humilhação, arrependimento, fé e obediência. Nada vai ficar em oculto no íntimo do meu ser, nem do seu. O que não agrada a Deus precisa vir para a luz, para que haja confissão e arrependimento. Mas aquilo que for cilada do inimigo, que nós não estamos percebendo, pedimos que o Espírito Santo nos traga clareza, isso é luz. Discernimento, isso é luz. Para que seja revelado, destronado, desfeito, desmantelado no nome de Jesus. Nada vai ficar em oculto ao nosso redor. Tudo ligado a circunstâncias e pessoas ao nosso redor. Tudo que não agrada a Deus tem que vir para a luz. Para quê? Para que haja confissão, arrependimento e remissão. Mas tudo aquilo ao nosso redor, ligado a circunstâncias e pessoas, que é cilada, que o Senhor traga a luz e desmantele essa cilada ao nosso redor. Desmantele, desfaça na autoridade do nome de Jesus. Nada vai ficar em oculto na nossa casa, na minha família, nem na sua família. Nada vai ficar em oculto. O que não agrada a Deus lá na minha casa, o que não agrada a Deus na sua casa, tem que vir para a luz. Para que haja confissão, para que haja arrependimento, para que haja remissão pelo sangue. Agora, aquilo que lá na minha casa e na sua casa for cilada do inimigo, e nós não estamos compreendendo pelo discernimento, não está tendo clareza, tem que vir para a luz, para ser revelado, destronado, desfeito e desmantelado no nome de Jesus. Nada vai ficar em oculto sobre a igreja do Brasil e das nações. Nada vai ficar em oculto. Aquilo que não agrada a Deus sobre a igreja do Brasil e das nações vem à luz. Para quê? Para ser revelado, destronado, desfeito, mas também para que haja confissão e arrependimento sobre a igreja do Brasil e das nações. Nada vai ficar em oculto sobre as autoridades do Brasil e sobre as autoridades das nações. Venha tudo para a luz. Para quê? Para ser revelado, destronado, desfeito na autoridade do nome de Jesus. Às vezes nós queremos orar por uma nação e queremos que o Senhor trabalhe numa nação inteira ou nas nações, mas a gente precisa ir nesse degrau de intercessão. Começa primeiro aqui, depois ao nosso redor, depois na nossa casa, depois sobre a igreja. Aí sim nós vamos orar pela nação e pelas nações da terra. Nós não estamos desconectados da luz que nós queremos para uma nação,
mas nós não podemos estar desligados daquilo que temos intercedido. Isso é um pilar de batalha espiritual fundamental para todos os intercessores e intercessoras aí do Brasil. Amém? Então nós temos todos os dias vasculhado o que está em oculto. Rabassu. Então nós temos vasculhado todos os dias. E hoje nós vamos falar de 2 pilares importantes. E aí você vai verificar como que você é nesses pilares. E pedir para o Espírito Santo. 2 pilares. Depois eu vou colocar outros versículos hoje nas pautas para você estar lendo. Mas tem um clássico quando se fala nessa área, que está lá em Gálatas 5, 22, 23, tem uma lista do fruto do Espírito. Mas eu quero falar de 2 hoje. Mansidão e domínio próprio. A mansidão e o domínio próprio. A mansidão, ela é algo interior. Às vezes você pode ter conversas firmes, você pode ter atitudes firmes de posicionamento, mas o seu interior tem que ter mansidão. Você pode ter ousadia no espírito, mas o seu interior, ele tem que ser um interior de mansidão. Se você é alguém muito explosivo, se você é alguém que tem atitudes assim, então nós precisamos orar para o Senhor para ver como que está o nosso interior nessa área, para ver se nós não estamos conectados com coisas que vivemos lá no passado, com coisas que vivemos na infância, com situações, com gatilhos que quando a gente passa parece que aciona dentro de nós uma fúria que não é benéfica. Não é benéfica para o teu corpo, não é benéfica para as tuas células, não é benéfica para a tua emoção e não é benéfica também para as pessoas que vivem ao seu redor. Todas as vezes que você tem explosões emocionais, explosões de atitudes, né? Quando você vê, você já está ali, ó, aquilo aciona você, esquenta você por dentro. Então é algo que a gente precisa estar revendo mesmo, né? E perguntando como que está essa questão da mansidão. Você pode ter debates em todas as áreas, sentidos, posicionamentos, mas e aí? Como que é? Não é, presta bem atenção. A gente precisa ser intercessores, intercessores que chegamos em lugares, ter educação. Precisamos ser pessoas educadas. Que isso daí tem a ver com o caráter, viu? Não é porque nós somos proféticos que nós não temos uma humanidade apurada. Badagassu. Então, mansidão é um fruto do Espírito de Deus. E precisamos dele. Se você em casa é assim, com a sua família é assim, com os seus filhos é assim, com seus amigos é assim, na igreja você é conhecido como alguém explosivo, está errado. Precisamos vasculhar a nós mesmos. É que às vezes você está vasculhando tanta gente ao seu redor, está esquecendo de você. Mansidão. Tem que ter equilíbrio. Outra coisa, domínio próprio. Também é algo importante. A falta de domínio. Isso abre um portal, inclusive, para vícios de diversas formas. Então, você tem que ter domínio próprio no falar, domínio próprio na sua postura, domínio próprio na sua alimentação, viu? Às vezes você é um cara descontrolado na alimentação, você acha bonito, né? Não é bonito, não. Domínio próprio abre portais no seu inconsciente para atitudes práticas de repetição, e quando você vê, você vai dependendo daquilo, e quando você vê, é um portal para vícios. Então são 2 pilares: domínio próprio
mansidão. Então, nós temos que hoje perguntar: Senhor, eu estou sem domínio próprio, sem mansidão no meu espírito, que traz um governo na minha essência para as minhas atitudes serem mais apuradas, atitudes que representam o Espírito de Deus, atitudes que possam representar a Jesus. Então, como intercessor e intercessora, a gente precisa ser mais apurado naquilo que nós estamos verificando no nosso íntimo, do nosso ser todos os dias, né? Então, quando a gente não tem domínio próprio, a gente é desequilibrado. Quando a gente não tem mansidão, nós somos pessoas desequilibradas em vertentes das áreas humanas. Às vezes desequilibrado no falar, desequilibrado no agir, desequilibrado no se alimentar. Estamos aí com exageros, sem falta de equilíbrio, exagerando. E a Bíblia fala que nós temos que santificar o corpo, a alma e o espírito. E nós temos que se encontrar irrepreensíveis diante do Senhor em sua volta. Isso é batalha espiritual também, viu? Isso é batalha. Barabaçu. Então, pergunta para o Espírito Santo sobre mansidão e domínio próprio. Em que área da minha vida não há mansidão? Às vezes sua expressão facial modifica. Você tem que perguntar onde que está esse gatilho aí. Que acione em você, né? E a questão é aqui. Amém? E a questão do domínio. Às vezes você é alguém desequilibrado na alimentação. Pergunta para o Espírito Santo aí. Não tem controle no falar, nas suas atitudes. Domínio próprio. E aí vira uma cultura em você. Então esse é o fundamento da escola de intercessão da madrugada, né? Onde o ambiente é a faculdade. E qual é esse ambiente? É a glória de Deus. Então diante de mim, de você, tem um espelho hoje. Seu maior inimigo é quem está nesse espelho aí. Que você está vendo você mesmo. O inimigo está usando você mesmo. Rabaçu. Os tentáculos desses espíritos estão usando aquilo que está dentro de nós. É nós. Então nós estamos numa grande batalha espiritual. Nós vamos vencer essa batalha. Vamos vencer pelo poder do sangue, pelo Espírito, pela fé na palavra. Amém? Esse é o fundamento da escola de intercessão dessa madrugada. Se cadastre lá, www.torresvivas.com.br. Você quer receber as pautas? É nesse site. Entra lá, se cadastre. Lá vai ter como você se cadastrar para receber as pautas. E se você ainda não seguiu o nosso canal no YouTube, Torres Vivas MCCD, siga lá hoje. Torres Vivas lá no YouTube, siga lá. Para quê? Para você, daqui um dia, acessar também as lives que ficam gravadas, mas você acessar os links que terão lá do Mordomo Fiel, vai ser nesse canal. Amanhã o pastor Michel está chegando aí, a gente está se reunindo para estar finalizando já os links e marcar a data que você vai poder acessar a Escola de Finança Mordomo Fiel lá no canal do YouTube. Vão ter 15 aulas gravadas lá que você vai poder acessar aula por aula e pegar teu caderninho, ficar atento, deixar o Espírito Santo falar com você em cada aula para abrir sua visão e ampliar sua visão. Amém? Nós vamos orar agora a palavra de cura. Coloca o nome aqui de pessoas enfermas. Nós vamos interceder agora por pessoas enfermas. Pastor Elton vai orar pelos enfermos. Depois o profeta Vadinho vai estar orando aí pelos pastores, pelos líderes. Vai estar orando pelo projeto também de 1 bilhão de almas para Jesus. Coloque o nome de pessoas enfermas aqui
E se você perceber alguma pessoa aqui que chamou sua atenção, comece a interceder. Começa a liberar a palavra de vida, palavra de cura. Começa a repreender em nome de Jesus todo espírito de enfermidade. E começa a liberar a palavra de cura na autoridade do nome de Jesus. Agora é um ambiente de milagres. Esse mesmo ambiente que vai ser liberado, que está aí com você, que está conosco, vai ser liberado a partir disso. Vai ser liberado sobre você, sobre pessoas perto de você. Vai ser liberado lá na minha casa, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Tem um ambiente de milagre. E nós vamos orar agora em concordância na autoridade do nome de Jesus.